Oi, turma, sejam todos bem-vindos. Hoje, galera, nós vamos iniciar uma aula que eu acho que é uma das disciplinas mais importantes, né, atualmente, que é cobrada bastante no Enem, bastante nos vestibulares, e também é uma disciplina que serve para a vida toda, né, que é o processo que nos ensina o processo da escrita, né, a disciplina de redação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a estrutura do texto dissertativo, né? Que muitas vezes muitos alunos têm dores de cabeça quando se diz que precisa escrever uma redação. Quando o professor passa uma redação para o aluno escrever, muitas vezes é uma dor de cabeça tremenda, né? Para que ele possa produzir um texto, né? Então, primeiro, eu acho que é importante e é essencial sabermos a estrutura da redação. E o tipo de redação, o tipo de texto que nós vamos trabalhar vai ser o texto dissertativo, né? O texto dissertativo argumentativo, que é um dos mais cobrados nos principais exames do país, ok? Veja só, vocês já tiveram em algumas aulas, talvez já tiveram em algumas aulas, sobre o texto dissertativo, a questão da estrutura. Alguns devem estar lembrados e outros já esqueceram, né, por conta desse período que nós passamos sem ter aulas presenciais, ok? Deixa eu aumentar a tela aqui para que a gente possa visualizar melhor os slides. Veja só, galera, eu não me apresentei, eu sou o professor Rafael, certo? E vou gravar essa videoaula aqui, bem simples, didática, para que vocês possam aprender a estrutura do texto dissertativo e algumas orientações também sobre o que devemos utilizar, como iniciar o texto, né, o que não podemos utilizar no texto dissertativo, para que a redação, para que o texto de vocês seja feito de forma consistente, né, um texto que atrai ao leitor. Veja só aí, turma. Aí eu trouxe um gráfico no qual tem sobre a estrutura básica da redação. Veja só, isso é importante, você saber a estrutura. Quando você escreve um texto com estrutura bem organizada, já é um ponto diferencial, né, em relação àquele texto problemático. Aí tem algumas orientações, veja só, são orientações que a maioria dos professores de redação de língua portuguesa dão para os alunos, que é sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão. Você estruturar bem o texto é algo essencial para que sua redação fique bem simples e didática, né? E também traga argumentos, traga soluções para o problema, traga conhecimento sobre o tema que será debatido. Veja só, quando se trata de redação dissertativa, vocês têm sempre em mente o seguinte: é um tema polêmico, um tema atual, né, que está circulando na sociedade e que muitas vezes quer saber o seu posicionamento, quer saber o seu ponto de vista, o seu conhecimento histórico, o seu conhecimento contextual sobre esse tema e na proposta de conclusão quer que você apresente uma solução ou uma possível solução para tal problema, né? Primeiro, veja só aí, a introdução normalmente se pede que tenha 5 linhas, né? São orientações, 5 a 6 linhas. Normalmente a introdução é de 4 a 6 linhas, né? Na maioria das vezes, quando você traz uma introdução com 5 linhas, isso já é suficiente para sintetizar, para trazer a tese inicial sobre determinado assunto, certo? Quando se trata do desenvolvimento, nós chamamos de D1 e D2, né? Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, no qual se trará 2 parágrafos. Esses parágrafos não podem ser muito longos, né? Tem que ser sintetizado, você tem que trazer o maior número de informações em poucas linhas, tem que ser sintetizado, né? Normalmente nós sugerimos que se utilize em cada parágrafo de 7 a 10 linhas, né? Quando você traz de 7 a 10 linhas, você formará nos 2 parágrafos em torno de 18 a 20 linhas.
Aí você diz, professor, é obrigado a ter 18 a 20 linhas? Não. Às vezes você consegue sintetizar e escrever 17, 16 linhas, 2 parágrafos, com 8 linhas cada, né? Em que traga informações relevantes, conhecimento sobre o tema, né? Conhecimentos históricos, né? E que consegue dar conta em menos linhas, né? Do tema. Isso daí não tem problema algum. Mas você não pode extrapolar o número de linhas, porque senão sua redação fica, de certa forma, desconfigurada, fora da estrutura, né? Você trazer uma redação, por exemplo, introdução, vou trazer daqui a pouco, uma estrutura problemática que você deve evitar. Já na conclusão, turma, normalmente nós sugerimos que se utilize na conclusão de 4 a 6 ou até mesmo 7 linhas. Aí você diz, mas não pode, na conclusão não pode ter mais do que isso, mais do que 7 linhas. Às vezes sim, às vezes pode. Inclusive teve redação nota 1000 no Enem que apresentou como conclusão, um parágrafo de conclusão, em torno de 8 linhas, 9 linhas. Mas o que acontece? Quando a pessoa traz 8, 9 linhas na conclusão, normalmente nos outros parágrafos, né, não atingiu as 20, 22 linhas, porque senão extrapolaria a quantidade máxima exigida, né, pelo Enem, né, e pelos vestibulares, certo? Então, é uma coisa que se deve ter atenção. Sugere-se que seja 5 linhas, não que seja obrigatório. Ok? Então, vamos aqui ver uma questão da estrutura problemática. Uma introdução, por exemplo, com 12 linhas, né? Aí o desenvolvimento com 8 linhas e a conclusão com 10 linhas. Observe que aí fica todo desconfigurado. Você diz, mas tem 30 linhas na redação. Sim, mas o importante não é a quantidade de linhas, é você saber sintetizar cada parte do texto para que ele fique coeso e coerente, né? Quando você traz a introdução dentro daquela sugestão de 4 a 6 linhas, traz um desenvolvimento de 16 a 20 linhas e traz uma conclusão também de 4 a 6 ou até 7 linhas, normalmente sua redação está mais eficaz, é uma redação mais consistente, né? E dentro da estrutura padrão que se pede. Você deve ter também clareza em relação ao ponto de vista. Não traga um ponto de vista confuso, conturbado, porque muitas vezes o corretor vai perceber logo, né? E também clareza na questão da abordagem do tema, né? Justificar, né? Aqui no desenvolvimento, turma, a gente traz 3 sugestões aí, ó, que vocês devem aproveitar na hora de fazer o desenvolvimento. Consistência, autonomia e criticidade, né? O que é cada uma dessas sugestões? Consistência, você vai acrescentar ideias que provem que a justificativa sustenta a resposta, né? Se não adianta dizer porque né? Tudo tem que ter uma justificativa plausível, né? Que comprove ou que alicerce o seu ponto de vista. Não pode trazer argumentos soltos, né? Autonomia, relatar uma situação que prove o que foi explicado. Quando você, por exemplo, se eu falar sobre a violência contra a mulher, que é um dos assuntos que caiu recentemente no Enem, né? Quando eu trago autonomia, relatar uma situação que prova o que foi explicado. Quando você traz esse tema, né, a violência contra a mulher, você pode apresentar, né, um exemplo, relatar um fato acontecido no seu contexto próximo, ou que você viu passando, viu noticiando na televisão, ou que você leu alguma reportagem em algum jornal, né? Tudo isso daí vai, né, alicerçar e vai trazer consistência e autonomia. Por quê? Porque você relata algo que você observou. Não fica apenas no senso comum. E a criticidade, julgar, comentar o que foi explicado. Você tem que fazer julgamentos, você tem que comentar, né, o tema em debate, de forma que você traga, né, uma consistência na sua redação. Aqui nós temos agora uma sugestão de conclusão, né? Expressar opinião,
não deve ser contraditório e ser autor do próprio texto, né? Você não deve trazer uma frase pronta, por exemplo, de determinado autor, para colocar lá na sua redação, no final, para ficar bonita. De maneira alguma. Você tem que ser, em seu texto, né? Você tem que ser autêntico. Você que tem que escrever, tem que ser suas palavras, né, dentro do texto, né? Aqui nós temos duas sugestões de como se fazer conclusão. Quando você faz uma síntese de tudo que foi explanado durante o texto, é mais comum é a mais comum entre as usadas por ter finalidade de resumir todo o texto trabalhado em um parágrafo. No entanto, deve-se tomar cuidado ao usá-la para que o texto não se torne repetitivo. Cuidado ao utilizar esse tipo de conclusão através de síntese, porque você pode estar apenas repetindo tudo que você já falou durante o texto. E aqui, veja só, o tipo de conclusão que eu sugiro é a conclusão através, né, que você faça uma proposta de solução, uma proposta de intervenção para determinado tema. Se é a violência contra a mulher, como eu falei anteriormente, traga uma proposta de solução ou uma proposta de intervenção para tal problema. Por exemplo, esta conclusão apresenta soluções para o problema exposto. Observem bem, apresenta soluções para o problema exposto. Esse é o tipo de conclusão mais utilizado pelas pessoas que escrevem redação e que já tiraram notas boas recentemente nas redações do Enem e dos vestibulares. Aqui há algumas questões importantes em relação aos aspectos formais da redação. Veja só, a letra, a margem, título, rasura. Todos esses aspectos aí são importantes. Aí você diz, professor, mas se a letra minha não for muito bonita, vai ser descontado muitos pontos? Não. A questão da letra bonita ou a letra mais razoável não é o principal fator a ser considerado em uma redação, mas a letra tem que ser legível, tem que ser bem legível, certo? Questão de margem, a margem do parágrafo, o título, que embora o título de uma redação não seja obrigatório, muitas vezes o título chama a atenção do leitor, né, do corretor da redação. Não é obrigatório, mas é importante, correto? Rasura também, evitem rasurar as redações, né? Aqui já só mais algumas sugestões sobre a questão da letra. Sejam mantidas as diferenças entre maiúscula e minúsculas. É um cuidado que se deve ter ao escrever um texto. É para você não estar misturando letras maiúsculas e minúsculas em locais inadequados. Letras maiúsculas e minúsculas têm que sempre ser nos locais corretos. E também tem que ser legível. Sem usar palavras simples, evite utilizar palavras que sequer a gente conhece o significado, né? Só para enfeitar o texto, para embelezar. Muitas vezes isso não é o fator principal, certo? Aqui está algumas técnicas de argumentação, né? Eu vou explicar em um outro vídeo, numa outra videoaula, cada um desses aí. Causa e efeito, autoridade, enumeração, refutação, competência linguística, exemplificação e consenso. Ok? Vou passar aqui de forma rápida, que no outro vídeo eu vou explicar cada um desses tipos de argumentação. Agora, turma, aqui eu trouxe, veja só, vou colocar de forma bem rápida. Eu trouxe algumas redações com problemas e sugestões de o que vocês não devem utilizar, né? Observem esse texto. Aqui, logo no início, observem aqui na primeira seta, no início do parágrafo, não há indicação de margem, né? Essa margem de parágrafo. Normalmente nós sugerimos que tenha uma margem de 1,5 cm a 2 centímetros. Vocês podem medir, se não tem uma régua, normalmente a gente se mede no dedo mesmo, mais ou menos um dedo e meio, 2 de margem, né? Aqui, outra questão importante também, essa palavra aqui, digo, quando você erra uma palavra, né, e coloca lá digo, evite fazer esse tipo de rasura, né, de colocar digo, porque muitas vezes o corretor não gosta e desconta alguns pontos.
Aqui também, ó, não há diferença entre, cadê? Entre maiúscula e minúsculas, né? Observem aqui que o texto está todo escrito em letras maiúsculas, né? Não há uma diferenciação, né? E no texto não é aceito, muitas vezes nos textos de redação do Enem, de vestibulares e também nas redações escolares, que seja escrito todo de forma maiúscula, de letras maiúsculas, certo? Então, evitem esse tipo de escrita. Veja só, vamos para frente aqui para um outro texto aqui, ó. Logo no início aqui, observe transgressão, né? No início do título aí, no início do título do texto aí, está escrito de letra minúscula, e vocês sabem, quando for começar o texto, quando for começar um parágrafo ou o ponto seguinte, deve sempre se utilizar a letra maiúscula, certo? Aqui, ó, um outro erro aqui, ó. Observem aqui que a pessoa esquece de escrever algo ou não dá e coloca embaixo, né? Isso daqui também deve se evitar, porque desconta pontos na correção da redação, né? Outro fator importante aqui, ó, observem aqui também, houve uma rasura, evite. Um outro aqui, ó, um pingo no i. Observem, quando se for fazer qualquer palavra que tenha a letra I, principalmente em redações, uma coisa que deve se evitar é a questão de colocar uma bolinha no lugar do pingo do I, certo? Não deve se colocar essa bolinha, a bolinha não é aceito e desconta. Você diz, mas vai descontar quantos pontos? Muitas vezes na redação do Enem ou do vestibular ou na escola, o professor não desconta uma grande quantidade de pontos, mas é descontado, né? Não é um erro grave, mas é um erro que é descontado, né? Então deve se evitar, né, colocar essa bolinha no lugar do pingo do i. Outra questão aqui, veja só, é em relação ao alinhamento. O que é o alinhamento do texto? Você vem escrevendo aqui, ó, observe aqui. Aqui vem escrevendo, aí deixa um espaço. Vem escrevendo normalmente, aí deixa outro espaço. E isso compromete a questão do alinhamento do texto, né? O texto deve ser alinhado sempre de forma correta, escrevendo até o final da linha. Observe outro aí, ó, com outro texto com alguns problemas. Aqui, logo de início, não temos a margem de parágrafo, nem no início do texto, nem no parágrafo seguinte, né? Aqui também a questão do alinhamento, esse espaço em vermelho aí, ó. Veja só. Esse espaço em vermelho aqui, ó, é em relação ao alinhamento. Não há um alinhamento correto, né? Observem que são deixados alguns espaços e que isso deve ser evitado. Não descontam a grande quantidade de pontos, mas os pontos, cada ponto que é descontado na redação é importante, né? E que vocês devem ficar atentos a isso. Olha só, rasuras são admissíveis. É proibido rasurar uma redação? Não, não é proibido. Mas eu tenho que ter consciência de que quando eu rasuro uma redação, alguns pontos eu vou perder. Observe aí, ó, palavras que estão descritas aqui, ó, em cima na frase, né? Vem escrevendo aí, esquece a palavra ou lembra depois e tem que colocar aqui, né? Em cima. Então, essas palavras descritas dessa forma, muitas vezes são descontados os pontos, né? São descontados os pontos que podem fazer falta. Todos os tipos de letras são aceitos. Sim, são aceitos todos os tipos de letras, desde que, né, não comprometam a legibilidade. Observe esse tipo de letra aí nessa redação. A redação é descrita aí com um tipo de letra que fica impossível de qualquer pessoa fazer a leitura. Uma letra muito deitada,
muito embolada e que dificulta bastante. Aí você vai ter muita dificuldade na hora de fazer a leitura desse texto e que é descontado uma grande quantidade de pontos. Então, quando for fazer um texto, capriche na letra, né? Se você escreve dessa forma, tente escrever de uma forma diferente, né? Para que o professor possa corrigir, que a letra possa ser legível, né? O título deve ser escrito no mesmo corpo de letra do texto, né? Aqui, ó, veja só. Você não deve escrever o título de uma forma, de um tipo de letra, e o texto com outro tipo de letra. Veja só aqui, ó, o limite da transgressão. Observe, emprega-se a letra maiúscula apenas na primeira palavra que inicia o texto, né? Aqui, ó, o limite da transgressão. Foi empregada a letra maiúscula, né? Aqui na parte final. E se emprega apenas nessa primeira aqui, ó, na primeira letra do título do texto, certo? Não há diferenciação adequada entre maiúsculas e minúsculas. Aqui, ó, veja só, nesse título do texto aí, observem que é descrito com letras minúscula, observem aqui, ó, minúscula e minúscula, né? Então, não houve uma diferenciação aqui na primeira letra do texto, deve se escrever com a letra minúscula, uma letra maiúscula, né? E aqui com a letra minúscula. Esses pequenos detalhes vocês devem saber já, né? E não podem errar quando for escrever uma redação. Observe aqui também que no início do texto tem um problema, olha, já iniciado com a letra minúscula. E isso não deve se ocorrer, correto? Outra questão também importante é você evitar o parágrafo com uma frase só. Você começa a escrever pam, 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 até parar com a única frase, né? Vai escrevendo frases, mais que uma frase no parágrafo, não se pode ligar direto, porque senão se torna cansativa a leitura e muitas vezes não dar conta de expressar a ideia, né? É isso, turma. Agradeço a todos vocês pela atenção, certo? Espero que tenham gostado das dicas aí de redação. Até a próxima videoaula, correto? Abraço, tudo de bom para todos vocês.